Capítulo 3, Alice. O verdadeiro diabinho. O meu nome é Alice. O sorriso inocente da bela Loli deixou Shenhui envergonhado. Irmão, e você? Meu nome é Shenhui, pensou Shenhui, já que ele renasceu em tal lugar, ele poderia muito bem desistir do nome de Arthur e usar seu próprio nome. Irmã Alice, você pode me dizer como sair daqui? Sair. Alice olhou com seus olhos brilhantes e fofos e disse: o laboratório do mestre Aldas é bem pertinho daqui. Você vai lá? Eu levarei você lá. Não? Não aquele lugar, obviamente. Shenhui ficou chocado. Você está brincando comigo? Eu me esforcei tanto para sair daquele lugar maluco, se eu voltar devo ser retardado. Alice perguntou curiosamente, por que não? Ouvi dizer que o experimento do mestre é muito interessante e estou prestes a visitá-lo e dar uma olhada. É muito interessante. É só que ele deixou os outros beberem veneno como bebida. Shenhui olhou para essa garotinha inocente e fofa. Ele rangeu os dentes e mentiu contra seu coração, você não sabia. O laboratório sofreu um acidente. Eu sou o novo aprendiz do mestre. O mestre acidentalmente bebeu uma poção estranha e enlouqueceu ao atacar qualquer um que encontrasse. Até Sli foi nocauteado por ele. Se ele te vir, com certeza você vai se machucar. Estou com pressa para deixar este lugar, mas não me lembro do caminho. Você pode me levar embora? Sabendo que Aldas enlouqueceu, Alice parecia apavorada. Ela continuou balançando a cabeça e disse: isso é tão assustador. Como você é um aprendiz do mestre, será difícil sair sem a permissão dele. O mestre não estará acordado agora, mas meu negócio é urgente. Shenhui implorou suplicante. Alice, você pode me ajudar? Alice projetou os lábios, pensou sobre isso e finalmente assentiu. Tudo bem, mas você tem que usar uma capa e andar de cabeça baixa. Não deixe que outros descubram que você é o novo aprendiz. Muito obrigado. Shenhui também temia que sua identidade humana fosse exposta. Esta proposta era perfeita, então ele não pôde deixar de ficar muito feliz. Não se preocupe, irmão. Alice sorriu docemente, mostrando duas covinhas fofas. Ela tomou a iniciativa de segurar a mão de Shenhui e começar a caminhar para fora. Shenhui sentiu que a mão da garotinha era lisa e lustrosa, e sentiu calor em seu coração. Quem disse que o reino demoníaco só tem demônios ferozes? Essa garotinha é gentil, prestativa, um epítome dos anjos. Ao longo do caminho, os dois encontraram muitos demônios com olhares peculiares. Eles eram em sua maioria altos, pareciam ferozes, com armas nas mãos. Eles provavelmente deveriam ser os guardas da mansão. A pequena Loli parecia ser uma visitante frequente aqui. Esses guardas não apenas não se apresentaram para questionar, mas também mostraram uma expressão respeitosa. Shenhui viu que ninguém os impediu e parou de se preocupar. Ele manteve as palavras de Alice em mente, escondendo o rosto na capa e andando de cabeça baixa, mas sentiu falta da expressão estranha desses guardas. Esta senhoria era muito grande. Depois de uma longa caminhada, a pequena Loli parou e disse: chegamos. Shenhui ficou muito feliz. Ao levantar a cabeça, ele ficou petrificado instantaneamente.
acabou sendo o lugar mais assustador para ele, o laboratório insano de Aldous. Alice revelou um sorriso e as curvas de seus olhos pareciam duas lindas luas novas. O irmão não queria vir aqui. Agora estamos aqui. Você tem que ser grato pela minha ajuda. O sorriso era angelical e puro como antes, mas Shenhui parecia ver as presas escondidas na borda de sua boca angelical. Havia até uma pequena cauda balançando em suas costas. Justo quando ele queria escapar, a mãozinha quente de Alice era como um aro de ferro, seu corpo não conseguia se mexer. Tem alguém? Estou aqui. Alice puxou Shenhui intimamente e gritou. Quem é esse? Invadir sem boas maneiras, Sli resmungando enquanto mancava para fora. Quando ele viu Alice, ele se ajoelhou instantaneamente, sem saber se era medo ou choque. Aldous, com o rosto cheio de poeira e sujeira, ouviu o barulho e saiu. Quando ele viu Shenhui, ele olhou sinistramente para Shenhui. No entanto, ele não correu para Shenhui como imaginado, em vez disso, ele fez uma reverência para Alice. Mestre, faz muito tempo que não o vejo. Alice soltou sua mão e pareceu magoada. Seu novo aprendiz se perdeu, então eu o ajudei a encontrar o caminho de casa. É que esse irmão não é honesto. Ele mentiu para mim. Aquele mestre, você bebeu alguma poção que não deveria ser bebida. Se você me ver, você vai tirar minhas roupas, então. Tosse, Shenhui tossiu ferozmente e seu rosto quase ficou verde. Ele queria cavar um buraco e se esconder tanto. Esta garotinha tinha um coração muito negro e era muito forte. Não havia muito a dizer agora. É como se fosse quase enganado por um travesti na primeira vez que usa a internet. Ele ficou sem palavras, pois não era tão habilidoso quanto os outros. Princesinha, não acredite nesse ser humano astuto, disse Aldous com uma cara estranha. Ele então tentou passar para outro tópico dizendo, esse cara caiu no reino do demônio 3 dias atrás. Eu estava tentando usá-lo para testar minhas novas poções. Foi bom inicialmente, mas todas as poções foram ineficazes para ele hoje. Quando eu estava preparando a poção branca, aconteceu um acidente e ele aproveitou para fugir. Felizmente, a princesinha o encontrou. Pequena princesa. Shenhui finalmente conheceu a verdadeira identidade dessa loli de coração negro. Desta vez, ele próprio caiu na armadilha. Porém, não admitia que era enganador como dizia Aldous em relação a Alice, era puro como um jogo de porcelana fina. Todas as suas poções foram ineficazes. Os olhos de Alice brilharam como se ela visse algo interessante. Fui à Floresta Negra com a China e trouxe algumas coisas interessantes. Esta é a grama que quebra o intestino, esta é a flor que apodrece o coração. Por que não deixamos esse humano tentar? As coisas dentro da cestinha não são frutas e flores, mas essas mercadorias interessantes. Esta menina é um verdadeiro diabinho. Antes que Shenhui pudesse resistir, ele foi amarrado por Sli com uma corda e escoltado de volta ao laboratório. Depois de 1 hora, Aldous franziu ainda mais as sobrancelhas. Embora as ervas e flores nas profundezas da Floresta Negra fossem fortes, ainda eram ineficazes contra Shenhui. O progresso do Super System estava agora em 19,6%, mas Shenhui não estava nada feliz.
Um entusiasta maluco era assustador o suficiente e adicionando outro loli de coração negro, o poder não era tão simples quanto 1 mais 1 igual a 2. Devido ao seu gosto de usar veneno fraco como brincadeira, Alice sempre se interessou por produtos farmacêuticos. Ela poderia ser considerada uma semi-aprendiz de Aldas. Ela segurou o rosto e pensou: mestre, você sempre usou poções com efeitos adversos, por que não tentar algo que melhore o status? Aldas sentiu que a ideia era viável. Ele abriu um armário de ferro, selecionou uma garrafa de poção vermelha e disse: vamos experimentar esta poção de força potente primeiro. Sli recebeu a poção respeitosamente e forçou Shenhui a beber. Shenhui sentiu calor em seu corpo como se tivesse sido injetado com estimulante. Sua força aumentou drasticamente e as cordas ao seu redor foram repentinamente quebradas. Sli tinha a intenção de impressionar a princesa, então ele mostrou suas presas tentando subjugar Shenhui. Shenhui tinha poder excessivo nele e não tinha ventilação, então eles começaram a lutar. Mesmo com a poção de força, seria difícil derrotar Sli. No entanto, Sli não se atreveu a matá-lo antes da princesa e do mestre, e Shenhui lutou desesperadamente depois de beber a poção, então Sli estava sendo reprimido para que não pudesse revidar. Os gritos de socorro de Sli estavam ficando cada vez mais altos, mas Aldas e Alice não tinham intenção de ajudar. Shenhui há muito estava ressentido com esse diabinho intimidador, então foi bom espancá-lo. No entanto, ele não ousou colocar as mãos em Aldas ou Alice. Ambos eram terroristas que ele não podia provocar. O estranho é que o supersistema não absorveu a energia desse efeito benéfico. Foi apenas o progresso aumentou um pouco. Atualmente, está em 19,7%. Somente quando o diabinho deitou no chão com o rosto inchado e ofegante, o efeito da poção de força potente gradualmente desapareceu. Aldas observou cuidadosamente Shenhui que apenas se acalmou e, mais uma vez, surpreendeu-se. A poção de força potente pode aumentar muito a força, mas contém alguns ingredientes com efeitos colaterais. Após o efeito da poção, ele deve estar em um estado extremamente enfraquecido. Porque nada está acontecendo com ele? Alice perguntou surpresa: será que o mestre, você conseguiu preparar um poção de força potente sem efeitos colaterais? Aldas aumentou seu ânimo, mas então balançou a cabeça e suspirou: isso é impossível, a receita da poção está perdida há muito tempo. Além disso, apenas o mestre lendário tem a capacidade de criá-lo. Você não encontrará uma única garrafa em todo o reino demoníaco. Shenhui, ao lado, ouviu as palavras efeitos colaterais e pensou: é o efeito da substância absorvente com efeitos colaterais, deixando apenas substância benéfica. Embora seja apenas uma especulação, é provável que essa suposição seja verdadeira. Se não, eu teria morrido não importa quantas refeições eu comesse, se o organismo também absorvesse todas as substâncias benéficas. Depois que Aldas tentou vários tipos de poções de bava em sucessão, ele finalmente chegou a uma conclusão maluca: o veneno era ineficaz contra este humano, mas a poção de bava era benéfica para ele. Antes de alguém como Shenhui, o conhecido mestre do veneno era simplesmente um nutricionista gentil e prestativo. Deve haver algo que possa contê-lo. Aldas rugiu.
Ele não se deu ao trabalho de perder as boas maneiras na frente da princesa e começou a cair em um beco sem saída. Em apenas algumas centenas de anos, o ser humano se tornou tão aterrorizante. Esta é apenas uma pessoa fraca e comum. Se sim, qual é o futuro dos demônios? Alice, como espectadora, viu com mais clareza e balançou a cabeça. Não acho que todos os humanos sejam assim, mas há algo errado com esse cara. Mestre, você quer fazer um instrumento mágico para testar? Eu não posso fazer esses instrumentos. A alquimia é ampla e profunda, só sou versado em sua farmacologia. Aldas era bastante rigoroso nos estudos. Ele pareceu ter uma ideia de repente e seus olhos mostraram uma sede de sangue. Eu dei o sangue dele para Sly antes, mas Sly não obteve imunidade. Desta vez vou dissecar o corpo dele para pesquisar. Shenhui sentiu calafrios na espinha. As coisas que o preocupavam finalmente estavam acontecendo. Mestre, espere. Alice disse o que se passa na cabeça de Shenhui. Não o mate. Esse cara é muito interessante. Deixe-me brincar com ele. Nesse momento, Shenhui sentiu que a auréola do anjo caiu novamente sobre a cabeça de Alice. Tendo aceitado seu destino como um brinquedo, ele disse rapidamente: não me mate. Mestre, vou experimentar todas as suas poções até que esteja satisfeito. Foi uma boa ideia. Ele não apenas poderia salvar sua vida, mas também continuar a impulsionar o Super System para 100%. Talvez ele se tornasse um super-homem capaz de socar o diabinho e pisar no elfo negro. Seria melhor se ele dissesse isso algumas horas antes, pois as palavras soavam extremamente sarcásticas nas orelhas pontudas de Aldas agora e seu rosto moreno ficou ainda mais sombrio. Capítulo 4 Grande Mestre Sun Wukong Huarondao. Vendo Alice ainda entusiasmada com Shenhui, Aldas explicou pacientemente: princesinha, se conseguirmos desvendar o mistério deste ser humano, o poder dos demônios terá um grande salto. Para Dark Moon City, os benefícios são imensuráveis, pelo menos, a situação da princesa mais velha pode melhorar muito. Assim que Aldas mencionou a irmã, Alice hesitou e finalmente parou de insistir. Olhando para Aldas se aproximando passo a passo enquanto sorria, Shenhui ficou arrepiado. Tenha certeza. Eu não vou te matar de uma vez. Vou dissecá-lo seletivamente, disse Aldas assustadoramente. Vou sustentar sua vida para conduzir mais experimentos. Porra não. Prefiro morrer a ser um rato branco. Shenhui reagiu rapidamente e gritou, devagar. Contanto que você não me toque, contarei todos os segredos. Suas palavras pararam Aldas e seus olhos estavam fixos em Shenhui. Fale. Tudo começou em um lugar chamado Monte Wagu. Quando eu estava brincando, caí acidentalmente na cachoeira, pensou Shenhui, tentando entrar em uma trama familiar. Dentro da cachoeira, existe a caverna da cortina de água. Na caverna, recebi a herança de um grande mestre e ele é Sun Wukong. A maioria das coisas neste mundo eram semelhantes à Terra original, como tempo, unidades, substantivos comuns, etc. Então Shenhui basicamente não teve preocupações e foi cada vez mais sucinto. Sun Wukong era um mestre da alquimia. Certa vez, ele refinou um artefato pesado de 13.500 kg chamado Jingubang.
Era resistente a toda magia e podia mudar livremente de tamanho. Ele pode penetrar nos céus e na terra quando é grande, e se transformar em uma agulha quando é pequeno. Ele também criou um elixir chamado Yao-Shi-Pit, que poderia dar às pessoas comuns a vida útil de milhares de anos e até a imortalidade. É uma questão de vida ou morte agora. Vou mentir sempre que puder. Mesmo que eu seja sufocado por Ushingen e pelos fãs de Journey to the West após a morte, eu aceitarei. Um artefato que poderia lutar contra os deuses. Elixir da imortalidade. O mestre da mecânica e da farmácia. O elfo negro estava atordoado. Se for verdade, este grande mestre definitivamente atingiu um nível divino. Aldas ficou extremamente chocado, mas imediatamente ficou cético, já que este grande mestre tem conquistas tão incríveis, por que não ouvi falar de seu nome na história? As mentiras de Shenhui foram quase expostas e seu coração ficou chocado. Felizmente, ele assistiu a muitos romances online e imediatamente encontrou um enredo para preencher. Antes dos tempos antigos, havia uma era primitiva mais antiga, também conhecida como a Era dos Deuses. Sun Wukong foi um personagem nas eras primitivas. Por suas incríveis realizações, ele quase poderia deixar as pessoas comuns e os deuses lutarem entre si. Isso causou pânico entre os deuses. Então eles enviaram um exército de 100.000 para atacar Wukong, mas foram derrotados. Wukong também invadiu o reino dos deuses e aterrorizou todos os deuses. A batalha mais tarde ficou conhecida como Ragnarok. Eventualmente, Wukong foi suprimido pelo deus mais poderoso, Tathagata, e a história das eras primitivas foi deliberadamente apagada pelos deuses. Mesmo os livros antigos podem não ter tais registros, mas ocasionalmente um ou dois substantivos relacionados podem ser vistos em alguns papéis remanescentes. Ragnarok. Parece que li em algum lugar de um livro, não consigo me lembrar. As palavras de Alice deixaram Shenhui assustado. Existe realmente tal coisa? Para encobrir, Shenhui se apressou e continuou sua história. Ele alegou que recebeu a herança da alma remanescente do mestre Wukong na caverna da cortina de água e mais tarde se teletransportou para o reino do demônio inexplicavelmente. O remanescente do grande mestre era extremamente poderoso, consistindo na experiência e conhecimento de toda a sua vida. A razão pela qual ele era imune a todo veneno era o resultado da bênção desse Deus. Shenhui aprendeu muitos incidentes das eras primitivas com os remanescentes do mestre Wukong, mas por causa de seu espírito fraco, ele não pôde herdar totalmente. Ele teve que esperar que seu poder crescesse para obter mais conhecimento. O elfo negro parecia mais calmo. As palavras de Shenhui pelo menos provaram que seu estudo ao longo da vida sobre criação de poções não era inútil. Era apenas alguém abençoado com um corpo especial. Alice estava concentrada e pediu que ele contasse mais histórias das eras primevas. Shenhui simplesmente pegou emprestadas as histórias dos monstros em Shenhai de 1. Ele fez os monstros, Tao, Qionchi, e Yizhao, e Huashi parecia real e viva, e ele deixou os olhos de Alice cheios de interesse. Se Shenhui não tivesse sofrido antes, ele nunca poderia dizer a verdadeira face dessa Loli. Aldas não acreditou e zombou, mesmo que haja uma era primitiva, não acredito que o grande mestre possa lutar com os deuses e não acredito que você possa obter a herança como um cara incompetente.
Se você não puder provar a si mesmo hoje, experimentará as consequências de enganar um eu sombrio. A garotinha, que era uma audiência leal, imediatamente virou o casaco e aproveitou a oportunidade para colocar lenha na fogueira, e também a grande família real de Lúcifer. Shenhui aprendeu com a memória incompleta de Arthur que a alquimia deste mundo mágico pode ser dividida em duas grandes categorias, mecânica e farmacêutica. Na verdade, inclui conhecimento abrangente de matemática, fundição, medicina, matriz mágica e assim por diante. Devido ao seu nível avançado, poucas pessoas podiam atingir o nível mestre e eram altamente admiradas tanto no reino humano quanto no reino demoníaco. Shenhui pensou rapidamente e teve uma ideia. E se eu puder apresentar evidências reais? Aldas ficou taciturno. Assumindo que o que Shenhui disse era verdade, manter sua vida era equivalente a reter o trabalho de um mestre divino. Para a cidade da Lua Negra, o reino do demônio e até mesmo o mundo da alquimia, era um valor incalculável. Juro pela honra dos elfos negros, se você está dizendo a verdade, nunca vou machucá-lo, disse Aldas solenemente. A honra dos elfos negros. O rosto de Alice exibiu um sorriso sutil. No reino demoníaco, os elfos negros são rotulados como astutos, traiçoeiros e têm orgulho disso. Pelo menos metade dos assassinos e assassinos em todo o reino demoníaco são membros desta raça. Parecia que, embora esse mestre fosse obcecado por produtos farmacêuticos, ele ainda era um elfo negro astuto no fundo. Shenhui não sabia disso. Ele pensou que Aldas realmente fez um juramento, então Shenhui assentiu: meu espírito está muito fraco e não pode suportar mais consciência. Só consigo ver uma ou duas peças da memória para cálculo. Para o grão-mestre, são apenas algumas coisas triviais, mas para... O que é isso? Se apresse. Antes que Shenhui pudesse terminar de provocar, foi interrompido pelo desesperado Aldas. O trabalho de um grande mestre divino, mesmo uma coisinha trivial, pode não ter preço. Tem lápis e papel. O que é um lápis? Alice olhou para Shenhui e Aldas se ocupando com grande interesse e atrapalhando o andamento de vez em quando. O pobre diabinho ainda choramingava no chão, mas ninguém se incomodou. Depois de algum tempo, o primeiro trabalho de Shenhui no Demon Realm foi concluído. Aldas olhou confuso para a moldura quadrada, assim como para os blocos quadrados e retangulares dentro. Ninguém poderia imaginar que se tratava de uma ferramenta de cálculo criada por um grande mestre. Já está feito. Tão simples? Alice perguntou curiosa. O que esses 9 blocos de madeira comuns podem fazer? Shenhui balançou a cabeça e disse de maneira séria: não subestime esses blocos de madeira comuns. Nem todo trabalho requer materiais raros. Mestre Wukong disse uma vez que um verdadeiro mestre pode transformar lixo em artefato. Transformar lixo em artefatos. Um mestre divino, de fato. Aldas parecia ter entendido e de repente se emocionou. Seu tom tornou-se muito educado. Por favor, diga-me, qual é a maravilha desta ferramenta? Espere. Deixe-me acrescentar algo. Shenhui escreveu algumas palavras em cada bloco, ou seja, Xiao, Guanyu, Jafei, Zhaoyun, Machao, Huangzhou e Soldado. Isso se chama o Arongdale, uma espécie de xadrez dedutivo. O maior quadrado Xiao representa um imperador na era primitiva,
e os outros são os cavaleiros e soldados inimigos para obstruir sua fuga. Shenhui usou a linguagem que Aldas podia entender para explicar a história de Warongdale e as regras de jogo. Warongdale era um jogo antigo bem conhecido na China. Com seus variados resultados, juntamente com o cubo de Rubik e o Paciência Peg, foi reconhecido pelos especialistas intelectuais estrangeiros como um dos 3 incríveis quebra-cabeças intelectuais do mundo. Aldas ficava mais interessado à medida que ouvia. Quando ele estava prestes a tentar, Alice foi mais rápida. Ela agarrou e começou a tocar animadamente. Aldas estava ansioso olhando de lado, mas não ousava fazer nada. Felizmente, essa coisa era fácil de fazer e logo ele se fez uma e gradualmente mergulhou nela. A pequena Loli estava impaciente. Algumas falhas contínuas a deixaram chateada. Ela perguntou a Shenhui: "Você está nos enganando? Este imperador nunca pode escapar." Shenhui estava naturalmente confiante nisso e disse: "Sua Alteza Real, posso garantir com minha vida que o Arongdale pode definitivamente ser resolvido e há mais de uma solução. A chave é olhar para a capacidade do indivíduo de deduzir. Quanto menos passos, melhor." Alice sabia que Shenhui tinha medo de morrer. Como ele era tão determinado, ela nunca mais duvidou. Nesse momento, uma voz encantadora soou lá de fora: "Mestre Aldas, sou a serva da princesinha. A princesa Alice está aqui." Aldas estava muito absorto em Warongdale, portanto, não se importava com isso. Alice respondeu a si mesma: "Kia, estou aqui, entre." Se Alice dava às pessoas uma expressão tão adorável, então Kia era charmosa, pele lisa e clara, rosto e lábios sensuais, seios enormes impressionantes, coxas finas. Cada parte do corpo estava cheia de sedução. Suas roupas não eram tão reveladoras, mas o vestido justo tornava sua figura incrível mais curvilínea. Mesmo que ela ficasse parada sem fazer nada, os homens não seriam capazes de controlar seus desejos. Alice afirmou ser uma família real de Lúcifer. Sua aparência era indistinguível dos humanos. No entanto, Kia era diferente, ela era um típico demônio feminino. Havia um par de cantos curvos em sua cabeça, um par de minúsculas asas negras nas costas e uma cauda fina saindo de suas nádegas empinadas. No entanto, isso não enfraqueceu seu charme, mas acrescentou um charme especial e misterioso. Sirene. Uma sereia absoluta. Pequena princesa, Kia fez uma reverência. Sua princesa real está esperando por você na sala de estudo. Por favor, saia com Kia. Quando Kia se abaixou, o decote entre seus seios ficou ainda mais atraente e Shenhui pôde ver isso claramente. Ele só podia sentir sua testosterona de repente multiplicada. Ele engoliu a saliva com força e não se atreveu a olhar para ela novamente. A irmã está me ligando a essa hora. Ela descobriu que eu segui Atenas secretamente até a floresta tropical negra. A garotinha parecia culpada, mas começou a rir quando viu o olhar no rosto de Shenhui. Kia, seus encantos se tornaram mais poderosos. Mesmo este humano não consegue se controlar de relance. Kia olhou para Shenhui com desdém. O físico de Kia é considerado especial entre as sucubus. A força desse cara é fraca e lamentável. Apenas um beijo poderia esgotar sua essência. Sucubo.
Parece ser uma espécie de demônio feminino que pode sugar os homens. Shenhui encontrou a representação do demônio feminino na memória de Arthur. Seus desejos foram lavados, deixando-o com calafrios na espinha. A beleza é preciosa, mas a vida é maior. Alice sorriu e saiu do laboratório com Kia e sua cesta. Antes de partir, ela não se esqueceu de trazer o Arongdale.